se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Boa noite, irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Sejam bem-vindos a esse culto de entrega, de adoração, de busca da presença do Senhor. Você saiu da sua casa, parou esse tempo para buscar a Deus, então que você possa se entregar, se derramar na presença do Senhor, amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 89. Salmo 119, a partir do 89, diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque ao seu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Comece agora a declarar o seu amor ao seu Deus, a esse Deus fiel, esse Deus de amor, esse Deus de graça. Oh, Paizinho amado, na tua santa e bendita presença, nós nos colocamos nesta noite. Queremos te louvar, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua graça derramada sobre nós. O Senhor que tem nos resgatado, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos libertou do nosso pecado, da nossa condição de perdição eterna e nos trouxe para o reino da sua luz. O Senhor que através de Jesus Cristo nos deu a salvação. Pai, nós estamos aqui com o coração grato, com o nosso coração alegre, por servir esse Deus soberano, esse Deus criador, esse Deus poderoso, mas que olha para nós e se inclina para ouvir a nossa oração. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja para te adorar nesta noite, entregar a ti os nossos louvores, as nossas adorações, ó Deus, com a nossa voz, com o nosso coração rendido aos teus pés. Por isso, Deus, nós te pedimos, ouve, Senhor, o clamor de cada filho teu que aqui está. A tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós queremos nos derramar na tua presença. Nós sabemos que na tua presença há abundância de paz, há abundância de alegria. Na tua presença, Senhor, há provisão, há cura, há libertação. Por isso nós estamos, Senhor, alegres. Nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus poderoso. Por isso, Deus, manifesta o teu poder nesta noite. Fala conosco, através dos louvores, através da tua palavra. Ministra o nosso coração. Nós estamos aqui como igreja para te adorar, para nos render. Recebe, Deus. Nós abençoamos tudo, nós pedimos a tua bênção sobre tudo que será feito aqui. Que seja derramado o seu poder e a sua unção neste lugar. Nós abrimos esse culto no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor e dizer palavras de amor a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus, igreja.
Aleluia. A cada dia nós temos que ser gratos pelo Senhor. Ser gratos porque nós temos a oportunidade de acordar todos os dias e adorar esse nome que é santo. Nós temos que ser gratos todos os dias por ter saúde, por ter alegria no coração, porque um dia Jesus Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância com Ele. Somos gratos, aleluia. Com suas palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. De novo eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, comece a dizer palavras de amor a Ele. Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és digno de todo louvor, toda honra. Tu és o Cordeiro e Leão, Pai. Tu és santo, santo. Comece a dizer palavras de amor, comece a adorar Ele. Aleluia, Tu és santo, 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 santo.
morte não te segurou, e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar. Pra sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está feliz hoje? Será que eu estou feliz? Eu agradeço a oportunidade nessa noite de poder fazer o ofertório e quero dizer que eu estou muito feliz mesmo, porque a pastora, eu não combinei nada com ela e na oração dela, ela citou o versículo que eu tinha escolhido para ler aqui nessa noite. Então é confirmação de Deus. Eu vou ler Jeremias 33:3. Vou ler junto com os irmãos aqui no telão. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Eu quero um breve testemunho, resumidamente, em menos de 5 minutos. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui trabalhar de menor aprendiz na empresa Correios e Telégrafos. Trabalhei por 2 anos nessa empresa de Correios e Telégrafos. Terminou o meu contrato de menor aprendiz. Eu conquistei o coração do meu chefe e ele ficou comigo mais 1 ano por estágio. E falou: Enéas, assim que terminar o seu estágio, esse ano provavelmente vai ter concurso, você vai prestar concurso e a gente vai deixar você nessa agência aqui. E eu ali, alegre, feliz, contente, fazendo o meu trabalho, e do nada me deu uma vontade de sair dos Correios. Aí eu tive uns amigos que me convidou para ir embora para Cascavel, para ganhar dinheiro lá. E eu deixei tudo, irmãos. Eu já tinha prestado o concurso também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, já tinha passado a primeira fase, e alguma coisa entrou na minha mente que eu abandonei tudo. Deixei os meus pais chorando e fui morar com os meus amigos em Cascavel. Chegando lá, nem precisa contar para vocês que eu quebrei a cara, né? 1 ano eu não consegui comprar uma meia sequer. E eu morava ali no calçadão, na frente do Copas Verde, na Avenida Brasil. E lá do 10º andar eu olhava lá embaixo e começava a chorar. 10 meses eu não tinha conseguido comprar uma meia. E eu lembrei daquela passagem. Eu falei, eu vou embora para minha casa. Fiz uma vaquinha entre os meus amigos que moravam no apartamento, comprei passagem e falei que ia vir ver meus pais e nunca mais voltei. Cheguei em casa triste, sem 1 centavo sequer no bolso, porque da rodoviária até na Vila C eu vim caminhando porque eu não tinha dinheiro para pegar o transporte coletivo. E no outro dia eu levantei 5 horas da manhã e fui para o Paraguai, a pé, para Samuamba, porque é o que veio na minha mente naquele momento. Eu falei, eu vou para o Paraguai, vou passar umas cotinhas e vou ganhar um dinheiro. Eu fui 5 horas da manhã, a pé, pela Tancredo Neves, atravessei a ponte e entrei galeria por galeria. Precisa-se de laranja? Não. Precisa-se de laranja? Não. E eu fiquei até as 4 horas da tarde sem tomar um copo de água porque eu não tinha dinheiro. Naquele momento eu peguei e desci as escadas do Jebai e fui até a ponte da amizade. Eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. E eu chorando, atravessando a ponte, olhava aquela água passando. E eu falei, eu não quero isso para minha vida. E eu pensei até coisas ruins na minha cabeça. Eu falei, eu vou para o centro. E já era quase 5 horas da tarde. Eu falei, eu não volto para casa hoje sem conseguir um trabalho. Era muita fé mesmo. Eu peguei a Avenida JK e fui até Edmundo de Barros. Me veio na mente uma empresa que eu conhecia, uma das pessoas que trabalhava lá. Eu cheguei, as lágrimas misturavam com o suor. Verãozão de dezembro. E eu
pedi para falar com um rapaz responsável daquela empresa. A secretária disse que ele não poderia me atender. Eu falei, não, o Enéas, eu quero falar com ele, urgente. Falou, olha, espera aí que eu não sei se ele vai poder te atender. Eu falei, não, ele vai me atender. E eu fiquei sentado, deu o horário dele ir embora, aí ele teve que sair da sala dele. Quando ele saiu da sala dele, por 2 minutos eu conversei com ele, e ele viu no meu semblante que eu estava desesperado. Ele falou, Enéas, traz seus documentos que eu vou te fichar amanhã. E eu voltei para casa, e agora? A pé? Aí eu tive aquela sensação assim, e agora? Eu peço um vale transporte para ele ou não peço? Falei, não vou pedir. Eu saí até na rua assim, quando eu estava saindo no portão da empresa, ele falou, volta aqui, você tem dinheiro para ir embora? Eu falei, eu não tenho dinheiro para ir embora, e tampouco eu comi hoje. Aí ele me pegou no carro, me trouxe em casa, me deu o dinheiro do vale transporte já do mês, e me adiantou um dinheiro que eu nem esperava. E eu, com aquele dinheiro, eu comprei algumas coisas para mim, comprei até uma bicicleta para mim trabalhar, para economizar o vale transporte. Do vale transporte eu peguei e consegui me manter. E trabalhei ali por vários anos, graças a Deus. Em 99 eu entrei na empresa de transporte coletivo e trabalhei até 2015. E passei no processo seletivo do PTI, e ali eu fiquei trabalhando nos 2 trabalhos, porque a empresa não quis me dispensar. Eu fiquei fazendo meio período no transporte coletivo e período integral no PTI. Passado um certo tempo, falei, vou descansar um pouco, vou ficar só no PTI. Tranquilo, cheguei lá, falei com a minha chefe, na hora, ela falou, não, Enéas, tudo bem, a gente vai ver o que a gente pode fazer para você. E me dispensou, e eu saí pela porta da frente de cabeça erguida. No final do ano passado, falei, nós temos uns projetos para resolver o final do ano que vem, e eu preciso de um novo trabalho novamente para mim dar uma adiantada nesses nossos planos. Aí eu fui numa outra empresa, entrei em janeiro, dia 6 ou 7 de janeiro eu entrei na empresa. Com 20 dias que eu estava na empresa, eu caí de moto, dei 15 dias de atestado em fevereiro. Em março veio a pandemia. Aí eu falei, pronto, todos os meus planos foram água abaixo. E passaram-se os tempos, mais de 300 pessoas foram dispensadas da empresa, e eu continuei ali. Graças a Deus, e eu lembrei da promessa que Deus tinha feito na minha vida, que naquele momento que eu estava atravessando a ponte, eu senti que a minha história estava sendo mudada, e eu senti que naquele momento, eu coloquei no coração a palavra de Deus. Eu falei, eu vou ser fiel, tudo que Deus me dá, tudo que tu me dá, Deus, eu vou dividir, eu vou saber distribuir, eu vou saber investir na tua obra. E graças a Deus, eu estou aqui, não para me lisonjear, e não porque eu sou merecedor, mas porque um dia eu entreguei tudo nas mãos de Deus, e tudo que vem dele para a minha vida, eu devolvo para ele, porque não é meu. E graças a Deus, Deus tem me abençoado com essa família linda e maravilhosa, e Deus tem me prosperado, porque Deus tem colocado o amor, o temor dele, na sua palavra no meu coração. E eu quero nesta noite te convidar a se levantar, e aquela oferta que Deus tocar no teu coração, você coloca no envelope, sem constrangimento. Você que está nos visitando, faz aquilo que o teu coração pedir, e aquilo que Deus colocar no teu coração. Os irmãos que estão em casa, também podem entrar nos nossos meios, via banco, também tem o QR Code do nosso PicPay, vocês podem estar ofertando e abençoando a obra de Deus. Neste momento, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, agradecido a Ti, Senhor, por tudo que Tu tem nos dado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, pela roupa, pelo calçado, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tem entregado nas nossas mãos, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que tudo provém de Ti, Senhor, tudo é Teu, e nós só devolvemos aquilo, Senhor, que é Seu. E nós sabemos que nós estamos, Senhor, não por barganha, Senhor, mas pela Tua fidelidade, Senhor, para conosco. Nós também retribuímos essa fidelidade para contigo, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Tu venha abençoar grandemente os nossos celeiros, Senhor, que Tu venha abençoar as nossas vidas, Senhor, a nossa casa, a nossa família, Senhor.
Muito obrigado por tudo, Senhor. E aqueles que também, Senhor, nessa noite estão desesperados, Senhor, que não tem para onde ir, Senhor, não tem o que fazer, Senhor. Que Deus, assim como fez comigo, Senhor, naquele dia de dezembro aos 44 graus, Senhor, que Tu mudaste a minha história, Senhor. Eu quero que Tu mude a história dessa pessoa que está, Senhor, agora pedindo e orando, implorando para que Tu entre com providências, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos e já Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que Tu irás fazer o impossível, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor, que entregaram tudo a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, Tu és neste lugar. Pra sempre eu cantarei, Tu és neste lugar. Pra sempre eu cantarei, Tu és neste lugar. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Estamos muito felizes de estarmos aqui com os irmãos. O pastor William me convidou essa semana, né? E hoje eu tirei o dia para orar ao Senhor e meditar no que o Senhor ia colocar no meu coração para trazer para a amada igreja. E eu passei a manhã inteira, né, e não saía nada, né. E quando foi lá pelas umas 3, 4 horas da tarde, eu comentei com a minha filha que está ali, a Laura, eu falei assim: não tem nada no meu coração, o Senhor não colocou nada. Daí ela falou assim: como assim, pai, Deus não colocou nada? Né? Daí eu falei assim, daí ela falou assim: como que o Senhor vai pregar? Aí eu falei assim para ela: uma vez que a gente estuda a palavra de Deus, nós que somos cristãos, a palavra nos ensina que nós temos que guardar a palavra do Senhor dentro de nós sempre temos uma coisa, é que você fica naquela, o que eu vou levar para a igreja, né? Aquela, de certa forma, uma ansiedade, né? Você quer ter a certeza daquilo que o Senhor tem para a igreja, daquela porção da palavra, daquele alimento, né, especial. E eu falei para ela assim, então, eu não me preocupo, porque se eu chegar lá, né, pode ser através dos louvores, né, desses louvores lindos e maravilhosos que nós ouvimos, que já nos fez sentir a presença de Deus. Eu não sei você, mas eu estava ali com o meu coração assim, pulsando de alegria, né? E aí eu falei para ela assim, então a palavra está dentro de mim, eu posso falar qualquer coisa, aquilo que Deus de repente me colocar lá em cima do púlpito, né? E eu vou estar trazendo para a igreja. Mas enfim, no final da tarde, o Senhor me fez pensar na história de uma pessoa que me colocou toda a paz agora com esse testemunho do Enéas, né? E esse testemunho tem tudo a ver com a pessoa com a qual nós vamos ver e estudar nessa noite. Amém? Amados, eu trago o abraço do pastor Josias, né? Ontem à noite eu liguei para ele e falei: pastor, eu vou estar com a igreja da Vila C lá, né? E como ovelha, queria a bênção dele para que estivéssemos aqui com vocês. Ele me abençoou e mandou um abraço, né,
pastor William, pastora Anícia, cada um de vocês, e nos abençoou, né? Eu queria convidar você para você abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. A partir desse capítulo, nós começamos a estudar ou conhecer, né, a história de José do Egito, né? A história de José do Egito é uma história de inveja, de maldades, de adversidades, de escravidão, né? De tristeza, de falsidade, de solidão, de muita dor, tanto física quanto emocional, né? Mas por fim ele nos traz assim, nesses versículos que a Bíblia ela vai passando até o versículo, capítulo 37 até o capítulo 50, em todos esses capítulos é a história de José, né? E de como Deus age quando nós somos fiéis com Ele, né? Então, a partir do verso 1, vamos ler? Se você puder me acompanhar, eu sei que você é reverente, eu não vou nem pedir para você ficar de pé. A igreja, eu sei que ela é reverente à palavra do Senhor, mas diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Até aí o verso 4. Amém? Feche os teus olhos, amado. Deus, nós te agradecemos, querido Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa. A tua palavra diz que a tua casa seria chamada casa de oração, e de que as portas do inferno não prevaleceriam de contra ela. A tua palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar através dessa palavra, Pai, o qual está proposto para essa noite, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos meditar nela, aprender dela e guardar ela dentro do meu coração. Assim eu te peço e te rogo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, essa história de José, ela se passa na Mesopotâmia, há aproximadamente 1400 anos antes, né, de Jesus Cristo. E o nome de José, ele significa Yahvé acrescenta, o Deus acrescenta, né? Ela é uma história após a história de Jacó, né? Termina ali o ciclo de Abraão, Isaac e Jacó, e começa a história de José. Antes, nós tínhamos tido a história de Noé no dilúvio, né? E das confusões das línguas. E aqui começa praticamente, vamos dizer assim, aquela introdução da história do povo de Israel. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão depois ele renovou com o seu filho Isaac, né? E depois com Jacó, ou Israel, conforme nós lemos aqui. E essa história, ela é a história desse jovem, né? Que ele vem sofrer o desprezo, a indiferença,
a hostilidade, a humilhação, a traição, né, a calúnia e muitas adversidades na sua vida. A gente que está dentro da igreja, a gente que nasceu como eu dentro do lar evangélico, eu sou nascido e criado dentro do lar do evangelho, e a gente, muitas vezes, a gente não passa por todas essas coisas. Você vai passar por alguma luta ou dificuldade, como uma luta financeira, quem sabe, uma doença, uma enfermidade. Mas lutas e adversidades como que a José enfrentou, como que há muitos irmãos, quem sabe você é uma dessas pessoas, sentada aí no banco, que já passou por isso, e você sabe como é a sensação, como é a pessoa estar nesse lugar. A traição dos irmãos, a indiferença dos irmãos, né? Você, nesse caso, como dele, ser vendido, né? A Bíblia diz assim que ele era o 11º filho de Jacó, o primogênito, filho de Raquel, aquela mulher que era a mulher dos sonhos, né, de Jacó. Então, para ele, aquele menino era quase que tudo. Ele era um filho especial. Tanto é que esse era o único filho a quem Jacó colocou ao seu lado, ensinou tudo aquilo que ele conhecia das andanças do seu avô, do seu pai, aquilo que a vida já lhe havia lhe proposto, entregue, tudo aquilo que eles tinham aprendido com as viagens. A história de uma pessoa, meus amados, ela sempre deixa, no final da sua vida, ela deixa um legado. No caso de José, então, ele tinha a junção do legado de seu pai, Jacó, de tudo aquilo que ele já tinha vivido. Ele tinha o legado do seu avô Isaque e tinha o legado também do seu avô Abraão. Aquelas histórias de pai para filho. Não são aquelas histórias que são gravadas em livros, como são nos dias de hoje, bibliografias, né? Mas são contadas, na época eram contadas e aquilo ficava na mente das pessoas, né? José, ele se identificava com o seu pai, porque ele era um sonhador. Vocês conhecem a história, né, dos sonhos dele, nós vamos passar por cima. Mas Jacó também era um sonhador. Quando ele sai da casa dos seus pais, quando ele engana o seu irmão, ele sai de lá fugido para ir para a casa do seu tio Labão. E ele, no meio da caminhada, ele chega num determinado lugar e ali ele deita no chão e pega uma pedra e coloca ali por travesseiro e dorme. E a Bíblia diz que ele tem um sonho, e aquele sonho era de uma escadaria que começava na terra e terminava no céu. E ele entende que ali era Betel e que Deus estava naquele lugar. E ali ele faz uma oração e diz assim para Deus, se Deus abençoasse ele naquela jornada, quando ele terminasse algum dia no futuro, quem sabe, a sua jornada e voltasse para a casa dos seus pais, ele passaria ali e ergueria um altar. E essa história, José sabia, né? Aí nós começamos na história de José, né? Com os sonhos dele. Ele tem aquele sonho dos feixes de trigo, ele tem o sonho do sol, da lua e de 11 estrelas que se curvavam diante dele. E ele conta isso para sua família. Seus irmãos, eles ficam meio que chateados com aquilo e resolvem eliminar ele, tirar ele da vida deles. Era muito para eles aquilo. E eles jogam ele numa cisterna, depois vendem ele para uma turma de midianitas que passavam ali, e ele é levado até a casa de Potifar, que o compra daqueles midianitas. Na casa de Potifar, a Bíblia diz assim que o Senhor, ele vem abençoar tanto a José quanto a casa de Potifar, porque ele era um menino temente a Deus,
porque ele tinha conhecido a história do Deus do seu pai, do Deus do seu avô e do Deus do seu bisavô. Então, no meio da adversidade, assim como Enéas contou essa linda história dele, né? José também era assim. E lá ele passa por uma outra adversidade, que é a esposa de Potifar, que tenta seduzi-lo, mas ele, conhecendo o seu Deus, ele diz que não, e no fim ele acaba indo para a prisão por conta da história da esposa de Potifar. Ele é lançado na cadeia, e lá ele fica por algum período. Eu fico imaginando, amados, a história de José. Hoje, a história de José, nessa situação da esposa de Potifar, era praticamente ali como se fosse um estupro. E a gente sabe que nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa que ela é presa por estupro, quando ela vai para a cadeia, a gente conhece histórias horríveis, horrendas. Não é verdade? Eu não sei se naquela época era assim, mas independente disso, naquela época, a situação da humanidade era pior. Naquela época, não tinha direitos humanos. Escravo era escravo, preso era preso. Os soldados não tinham nenhuma decência ou algum pouco de compaixão, de ternura, na hora de pegar tanto um escravo quanto um preso e meter-lhe o chicote nas costas. Era assim naquela época. A Bíblia diz assim que quando Deus destruiu o mundo, era porque a maldade do homem tinha tomado conta do coração do homem. Mas mesmo assim essa maldade continuou, o homem foi crescendo. Tanto é que houve, depois do dilúvio, a separação, né, das pessoas, dos povos, das línguas, a confusão das línguas. Porque o homem continuou mal em seu coração, aquela soberba continuou dentro dele. E quando a gente olha para a história de José, a gente tem que olhar muitas vezes para a nossa história aqui dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente está aqui num culto desse como quarto, você está aí na tua casa assistindo essa palavra, você se alimenta da palavra, você conhece a palavra, você se edifica com a palavra, você se alegra com a palavra, você coloca aquela palavra dentro do coração. Mas quando você está bem de vida, ou quando a tua situação está um pouquinho boa, né? Quando não tem aquela luta, não tem a enfermidade, não tem a escassez, né? Não tem a necessidade, parece que é coisa do ser humano, ele começa a relaxar em tudo. E na igreja, hoje eu vou assistir pela internet, eu vou pegar meu celular e vou ficar em casa. Eu não sei para vocês, não estou julgando quem está em casa, tem pessoas que têm comorbidade, é perigoso, esse vírus ele é perigoso, né? Mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação de conforto, de zona de conforto. Eu vou ficar em casa hoje, essa semana eu vou ficar em casa, eu vou assistir pela internet, né? E quando não tinha o vírus, também funcionava assim para muitas pessoas. Hoje eu não vou ir no culto, mas eu vou procurar um pastor desses televisivo e vou escutar. Hoje eu quero uma mensagem muito boa. Hoje eu vou escolher o pastor, hoje eu vou escolher o cardápio. Eu vou escolher a mensagem. Eu ouvi muitas histórias dessa. Não estamos dando aquela ênfase de você estar, assim como o salmista dizia, prefiro eu estar 1000 dias na casa do Senhor, morar na casa do Senhor aqui, do que um dia qualquer em algum outro lugar. Nós estamos numa preparação, nós estamos sendo preparados para um dia viver por toda a eternidade, toda a eternidade, toda a eternidade nos céus. Com algumas pessoas e no céu de luz e com o nosso Deus maravilhoso. Então, amados, ir na igreja em um determinado dia
É como eu falei para vocês, isso depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu também tenho comorbidade, eu sou uma pessoa que eu tenho hipertensão. Mas eu não consigo ficar em casa. Se tem culto no domingo, domingo de manhã eu estou lá na igreja. Se tem escola bíblica dominical, eu estou lá na escola bíblica dominical. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, o senhor fez o curso de teologia? Fiz. O senhor fez aqui na igreja ou fez na faculdade? Eu falei: fiz aqui na igreja e fiz na faculdade. Mas então por que o senhor vem na escola bíblica dominical? Eu falei: eu venho porque eu quero aprender. Mas o senhor já não aprendeu tudo na faculdade? O senhor não aprendeu tudo no curso aqui da teologia da igreja? Eu tive que parar e ensinar para ela que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Todos os dias tem uma porção do Espírito Santo para você. Você não perdeu o teu tempo hoje em estar aqui na igreja assistindo essa palavra. Você não perdeu esse tempo estando aí em casa assistindo essa palavra. Porque Deus tem algo para você. Palavra é alimento. Já cantava a Cassiane, né? Palavra, ela te alimenta, ela te enche. José sabia disso. Quando ele foge da mulher de Potifar, a palavra de Deus, através da boca de seu pai, estava fazendo efeito. Era um escudo. No livro de Efésios, as armaduras de Deus, ela vem falar para nós sobre o capacete da salvação, que é a palavra de Deus cuidando dos nossos pensamentos, para que nós não tenhamos pensamentos maus, para que quando a gente também esteja na adversidade, assim como estava o irmão Enéas, você diz assim para a tua adversidade: adversidade, eu não te reconheço, eu não sei quem você é, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei como pedir, eu vou fazer isso. Ela também ensina sobre o escudo da fé, no teu braço. O escudo da fé é aquelas pessoas que falam mal de você, aquelas pessoas que preparam armadilhas ciladas, aquelas pessoas que muitas vezes você acha que é uma pessoa boa do teu serviço, alguma coisa assim, e você sabe que, quem sabe, ela participa de algum outro culto que não é cristão, e ela faz trabalhos para vocês. Então você tem um escudo da fé, que é a tua oração, perseverança na oração. É a oração da madrugada, a busca a Deus pelas madrugadas. É o calçado do Evangelho, que é a palavra de Deus que você tem vestido nos teus pés. É o manto da justiça, que também te aquece, te guarda. É o cinturão da verdade, porque a palavra, ela é a verdade. Tudo isso José tinha. A gente, quando, eu particularmente, quando eu leio a história de José, não tem como, é como se, sabe aqueles filmes que você assistia quando era pequeno? Eu assistia alguns filmes, tinha um filme, muito tempo atrás, né? Que era assim, se não me engano, era o Livro Mágico. As crianças iam ler o livro, elas liam o livro, e de repente elas caíam dentro do livro, e elas participavam da história. E eu me sinto assim, cada vez quando eu leio as histórias da Bíblia. Você se pegar junto com Moisés, aliás, com José, quem sabe lá olhando, né, vendo ele trabalhar, vendo ele tendo aquelas conversas com Faraó, com Potifar, participando ali do julgamento dele, vendo ele se esquivar de todos os pecados, de todas aquelas coisas, vendo ele sendo ensinado. Eu achei algo interessante assim, e coloquei assim: se fosse uma escola da vida, a vida de José, a sua graduação na escola seria assim, a graduação dos reveses da vida na casa de Potifar, sendo acusado injustamente de crimes que não havia cometido e sendo condenado à prisão. Ele tem lições de controle próprio e também tem de perdão em meio às adversidades. Quando você junta o livro de Gênesis com o livro de Gálatas, com o livro de Efésios, com essas armas que eu te falei. Depois dessa graduação, ele vai para uma pós-graduação. E essa pós-graduação, ela na prisão, entre os bandidos, como eu falei, os piores bandidos que tinham na época, estavam ali com ele. E ele conclui esse curso, essa pós-graduação, né?
com 2 cursos de especialização. Especialização em relacionamento com o seu Deus. Quantos anos ali? Eu sei quem é o meu Deus. Eu não desisto do meu Deus. Através da sua fé e a outra especialização, a outra pós, é em resiliência com as suas emoções e com a sua confiança no Deus do seu Pai. Resiliência. É você estar no meio daquele turbilhão. Levar uma palavra de resiliência, de conforto a pessoas que passam por essas situações. A maioria dos pastores sabem o que é isso. Quando aquela mãe chega para você e diz assim: pastor, meu filho morreu. Era meu filho, meu bebê. Vocês não têm ideia, amados, como fica o coração do pastor. Quando a gente pega aquela mãe que chega dessa forma, aquele pai que diz assim: pastor, era o meu único filho. Quantas e quantas vezes nós temos que chorar junto com as pessoas, fazer-se cumprir aquela palavra de Deus assim: chorai com os que choram, caminhar com ela. Às vezes elas pedem para o pastor: anda 1 milha contigo, você tem que ir 2 com ela. José fez essas 2 pós-graduação, mas ele ainda faz um mestrado. E esse mestrado ele veio do tempo de espera que conduzia a uma prisão perpétua, mas graças à sua tranquilidade no Deus de seu pai, ele se forma, ele conclui esse mestrado com louvor. E esse mestrado ele vem com um doutorado. Tem mestrados, não sei se vocês sabem, que tem alguns mestrados que ele vem com a titulação de doutorado, né? No caso dele, é doutorado na humildade e no otimismo, né? Quando o Faraó coloca José, para nós irmos encerrando, como governador do Egito, após ele ter revelado aqueles 2 sonhos, do padeiro, o sonho do copeiro, e o Faraó tem o sonho das vacas magras que devoram as vacas gordas, e das espigas mirradas que devoram as outras espigas robustas, e ele entra em desespero. Ele entra em desespero porque ele sabe que no meio daquele sonho deles tem alguma coisa e ele não consegue saber o que é. Nós sabemos, era o Espírito Santo do Senhor trabalhando na vida de José através da vida de Faraó, para que os sonhos do seu filho fossem realizados. Então, Faraó olha para José e ele vê que ele tinha um determinado conhecimento, ele tinha experiência, ele tinha sabedoria, ele tinha uma forma de lidar com as coisas, com as situações. Naquela época, para você entrar na presença de um faraó ou de algum daqueles grandes imperadores, aqueles reis, não era de qualquer forma. E José, ele entra na presença de Faraó e ele conversa com o Faraó. E Faraó fala assim: mas como que você pode ter certeza desse teu sonho, dessa tua revelação, dessa tua interpretação? Ele falou: eu tenho certeza porque é o meu Deus é. A Bíblia não diz com essas palavras, mas quem estuda a história egípcia dizia que o faraó, ele era o filho do deus Ra, da história deles, da mitologia deles. Uma pessoa jamais poderia olhar face a face para faraó, se olhasse, morria. E José conversou olhando para ele, tamanho era o desespero de faraó. E aí ele vê essa experiência, esse conhecimento, né? Tudo isso forjado na escola de oração, na escola do aprendizado. Eu não sei se você está passando por alguma situação hoje, mas eu tive essa confirmação, como eu falei para vocês, no testemunho do Enéas, de que essa palavra era para vocês hoje.
Porque quando eu estava fazendo ela me edificava a mim lá em casa. Eu não tinha certeza se ia edificar vocês. Tive certeza aqui no culto. Uma palavra de intimidade, intimidade da palavra de Deus, intimidade da oração, da obediência aos seus pastores, da liderança de vocês. Isso também estava na vida de José. Eu fico imaginando o momento em que Faraó fala para ele: muito bem, então eu preciso de uma pessoa. Que conselho você me daria? Como que eu vou pegar uma pessoa para fazer isso? Vai precisar de alguém. E ele fala assim: olha, meu Deus diz que o senhor tem que pegar uma pessoa que saiba, que entenda dessas coisas, que possa fazer. E Faraó olha para ele e fala assim: um cara nessa envergadura, dessa forma, com as marcas da adversidade, essa que você está passando, com as marcas, com os calejamentos na vida. O homem olhou para ele e falou assim: essa pessoa tem que ser você, José. A Bíblia diz assim que ele tira o anel do seu dedo, o anel de sinete, e coloca no dedo de José. E hoje à tarde, eu lendo de novo essa história, eu me coloquei lá na história, eu fiz como esse livro mágico, eu entrei lá dentro e eu falei assim: me permita, Senhor, olhar agora, eu quero olhar como que seria essa cena. Faraó colocando no dedo dele o anel. Potifar era o comandante da guarda, quem sabe ali perto dele, olhando para ele e ouvindo o Faraó dizer para ele assim: abaixo de mim é só você, só tem eu acima de você. A partir de hoje, você é o Faraó em todo o Egito, o que você mandar, o que você falar é lei. E o Potifar, aquele que tinha saído em defesa da sua mulher, condenado ele, eu fiquei imaginando assim, ele deve ter suado frio naquela época, naquela hora. Eu fico imaginando também, de repente, se estivesse lá o carcereiro que recebeu ele na prisão, que conviveu com ele lá, que cuidou dele, e que de repente ele coloca toda a prisão aos cuidados de José. José, eu confio em você, você é um preso, mas eu confio em você. E a Bíblia diz assim que Deus abençoou aquela prisão. Quem sabe aquele carcereiro também estava passando por uma adversidade e de repente ele fala assim: olha só, eu plantei, eu semeei na vida de uma pessoa que está com uma adversidade. E eu vi algo muito interessante ali na entrada, eu peguei esse folder de vocês, isso aqui é semeadura. Amanhã ou depois, vocês vão estar semeando na vida de uma pessoa, e essa pessoa, de repente, você vai chegar numa loja, alguma coisa assim como o Enéas chegou, e de repente aquela pessoa que você ajudou lá atrás, é a pessoa que vai te estender a mão, é a pessoa que vai ser colocada ali, para Deus atuar na vida dela, para abençoar você, porque um dia lá atrás, você abençoou também. Eu pensei que a mulher de Potifar estivesse aqui agora, naquele lugar, ela também pensaria: agora sim, o que eu vou fazer? Ele vai me mandar me matar, agora ele também é Faraó. Mas a Bíblia ensina uma lição muito importante através da história das vidas dos irmãos de José, que ele poderia também ter mandado matar todos eles, ele tinha o poder, mas não. Os ensinamentos que ele tinha tido de seu pai, aquelas palavras de amor, aquelas palavras de intimidade, né, fizeram com que ele perdoasse os seus irmãos e os trouxesse para o Egito, porque Deus tinha um propósito na vida dos seus irmãos, daquela família e daquela nação. Eu fiz assim um epílogo que diz assim: a grande lição de José vem de seus atos de perdão para aqueles que tanto contribuíram para que a sua vida fosse mais difícil possível. José é um exemplo para nós de esperança, de superação, de controle próprio, de resiliência, de resignação, de paciência, de perdão, de benignidade, de humildade, de otimismo.
estava pensando nisso hoje à tarde e eu fiquei imaginando assim, eu tenho algumas ideias, quem sabe de repente você possa me chamar como José de sonhador, e eu sonhei de novo, quando eu estava terminando essa história, eu falei, puxa vida, já pensou, o dia que nós formos arrebatados, quando a gente chegar no céu, a primeira coisa que a gente vai querer é ver o Mestre, é abraçar Jesus, é dar um abraço nele, dar aquele abraço eterno, e quem sabe chorar de alegria, dizendo assim, Mestre, eu venci. Mas depois desse abraço, você vai sair pelas ruas celestiais, e tu vai ver passando na tua frente, quem sabe Moisés, Abraão, Isaac, o José. De repente você vai se reunir embaixo da árvore da vida ali, você vai ver uma rodinha, você chega lá, está Moisés, está Enoque, está Elias, está Eliseu, está Jacó, está Abraão. E aí você vai chegar para eles e eu diria assim, escutem, me digam, o que mais Deus fez na vida de vocês, além de todas aquelas histórias que a gente leu 1, 2, 3, 4 vezes na Bíblia. Como que foi essa história? Me contem mais. E quem sabe tu vai ver um Abraão, ou quem sabe um Moisés, calmo, sereno, como a Bíblia diz que ele era, chegar e colocar a mão assim nas tuas costas e diga assim, não, mas espera aí, nós vamos te contar a história, mas agora nós queremos saber também de você, conta para nós, por favor, como que era vocês, naquela época, na época de vocês estarem vivendo, conhecendo o reino, conhecendo a palavra, conhecendo as nossas histórias, conhecendo o que Deus fez através de nós, conhecendo o próprio Jesus, o Mestre. Me diga para nós, conte por favor, como era carregar Ele dentro de vocês, porque isso nós não pudemos fazer. Nós vivemos lá atrás, nós podemos ouvir a voz dEle. Alguns de nós tiveram a manifestação do Espírito Santo, mas foi um momento e Ele foi embora. Vocês conviveram com Ele dentro de vocês. Conte para nós como que vai ser. Amados, estar na igreja é estar se renovando todos os dias. É estar como José. É ter a certeza que quando você sair pelaquela porta lá, a sensação dessa segurança que você tem aqui, vai continuar quando você estiver nas adversidades lá fora. Nós estamos vivendo esses últimos dias de pandemia. Eu creio que é o último. Os últimos. Quem sabe demore mais algum tempinho, mas vai terminar, vai passar. Mas mais do que isso, nós temos que ficar atento às coisas que estão acontecendo por aí. São os sinais de Mateus 24, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Eu faço uma pergunta para você para terminar. Que tipo de vida você tem vivido? Será que você pode dizer assim, eu sou um José, eu levo o Espírito Santo dentro de mim? Eu tenho essa palavra de resiliência, de conforto, de sabedoria, de conhecimento, eu posso levar ela? Quem sabe o teu vizinho, a tua vizinha, o teu colega de trabalho, ou quem sabe aquele teu colega de sala de aula, precisa que você abra a boca e fale do Deus que você serve, do Deus que você vive. Fique de pé, nós vamos fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração. Eu não sei se vocês estão tendo aqui, mas se não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito. Deus colocou no meu coração. Lá na Central nós fizemos 7 quarta-feiras de voto, né? A gente faz um voto para o Senhor. Eu não sei se vocês têm aqui. Tem ou não tem? Tem? Amém ou não amém? Antes da pandemia? Então, eu vou pedir licença para o pastor William, depois eu falo com ele. Independente de continuar ou não, tu vai fazer isso entre você e Deus. 7 quarta-feiras, faça um voto hoje de participar das próximas 7 quarta-feiras, de algo que tem atrapalhado a sua vida, coloque na presença do Senhor. Como nós estamos num momento que não podemos fazer aglomeração, você vai fazer aí mesmo no teu lugar. Deus sabe que você está começando hoje. Deus sabe do teu propósito. Deus sabe do teu coração.
Deus sabe o que você precisa. Eu já contei para vocês a minha história aqui da outra vez, né, da minha embolia. E quando eu estava com a minha lá, me recuperando, eu também fiz uma. Eu ia lá na igreja, mesmo sem poder respirar, eu ia lá toda quarta-feira, não ia para frente, não podia andar muito, mas eu ficava lá no banco. O Senhor sabe da minha oração, é por isso que hoje eu estou aqui com vocês. Para quem teve 70% dos pulmões necrosados, era para mim morrer de medo de estar aqui. Sendo hipertenso, nem pensar em vir na igreja. Mas eu estou aqui porque eu amo Ele, eu não sei viver sem Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu guia. E esse mesmo Deus que me curou é o mesmo Deus que pode agir na tua vida, que pode agir na tua vida de você que está aí em casa. Quem sabe as pessoas que estão em casa hoje assistindo, ou quem sabe lá no futuro, daqui um mês, daqui um ano, e você entrar na internet e ver a sua pregação, ela é para você também nesse dia, lá no futuro, porque Deus está aqui hoje e vai estar contigo aí no futuro. Amém, amados? Faça assim sinal de receber aquilo que Deus tem para você. Pai, nós estamos na tua presença. E aqui está, Senhor, a menina dos teus olhos, povo de propriedade exclusiva, Pai, do teu reino. Povo, Pai, que te adora, que te busca, Senhor. Aquelas pessoas que a tua palavra diz que o Senhor procura na igreja, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros intercessores, aqueles que se preocupam para com a tua obra, Senhor. Os Josés dessa era, Pai, os jovens pais dessa era, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Pai, sobre os teus filhos, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor venha renová-los, ó Pai, e trazer sobre eles, Pai, um espírito, Pai, de alegria, um espírito, Pai, de esperança, de segurança em tudo aquilo que eles fazem, Pai. Deus, abençoa essa casa, abençoa, Pai, os pastores dessa igreja, o pastor William, a pastora Anice, os outros pastores, Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre este lugar, Pai, a tua graça. Que mais e mais pessoas, Pai, possam ouvir as histórias dos teus filhos que estão aqui, Senhor, e a chegar-se neste lugar para, Pai, ter um pouquinho de paz, ter um pouquinho de esperança, ter um pouquinho, Pai, da salvação da tua vida, das suas vidas, Pai. Que elas possam ser encontradas pela tua palavra e as suas vidas possam ser renovadas, Senhor. E que o Senhor possa fazer com que elas, ó Pai, cresçam a cada dia na tua presença, Pai. Desde já, Senhor, nós abençoamos a tua amada igreja no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, vamos ouvir os nossos amados mais um pouquinho. Eu gostei de ouvir eles. Amém? Ouvem o Senhor. Uma nova história Deus tem.
te abençoarei. Amém, amados? Deus vai trazer muitos Josés para essa igreja. Deus vai levantar muitos Josés aqui nessa igreja. Jovens que estão aqui, que estão assim como nesse testemunho do irmão Enéas, passando por situações difíceis. Deus está te provando, mas Deus também está te honrando. Você vai ser bênção para essa igreja. Quem sabe amanhã ou depois você seja um grande empresário aqui da Vila Seu, dessa cidade. Mas Deus tem essa palavra aqui para essa igreja nessa noite, porque Ele está levantando muitos Josés aqui. Venha para a igreja, aprenda a palavra de Deus. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, se coloque para Deus, se dispõe. Salmo 37, 4, a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor e eu satisfarei os desejos do seu coração. Se você se colocar para o Senhor vai visitar a tua casa, vai visitar os teus proventos e vai te abençoar. Faça assim com as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo sejam em vós e através de vós. Amém. Deus abençoe.